Então, esse é o nosso primeiro encontro dessa série, né, que a gente vai fazer, intitulado Encontros do Instituto Walter Deserto. Então, a gente começa hoje com essa temática sobre violência de gênero, na perspectiva entre as ciências sociais e a saúde. Falar muito rapidamente, né, então, o que é o Instituto Walter Deserto. Então, a FESP, ela, desde 1998, né, teve essa ideia de ter um instituto de pesquisa que relacionasse, né, fizesse esse diálogo entre as ciências sociais e a saúde. O nome do instituto, ele vem de uma homenagem ao médico Walter Deserto, não sei aqui quem já ouviu falar, né, mas o Walter Deserto, ele foi um importante médico na história da saúde pública no estado de São Paulo, uma série de contribuições inovadoras no que a gente vai depois, né, construir como a atenção primária, que depois vai dar origem, né, ao SUS. E entre as 1000 feitos do professor Walter Deserto, ele foi professor de estatística nessa faculdade entre os anos 30 e 40. Então, por isso, essa homenagem, né, para a gente marcar aqui esse lugar da FESP como um locus possível dessa interface entre ciências sociais e saúde, né? Então, convido todos para conhecerem. Então, a gente tem o site do Instituto Walter Deserto e a gente tem agora também um grupo de WhatsApp, que daqui a pouco vai cair o QR Code, então fica atrás, então quem quiser acompanhar as programações, né? Para esse semestre a gente vai ter um encontro desse mensal, então, né, em setembro a gente vai ter o próximo em outubro, e fica o convite para quem quiser propor ações, pesquisas, projetos de extensão, parcerias possíveis nessa interface entre ciências sociais aplicadas e saúde, como um espaço aberto para a gente pensar juntas, juntos, possibilidades de diálogo. Então, convido aqui a professora Karina Calife e a professora Isabela Venturosa para fazer as falas, né, com esse tema tão importante. E agradecendo desde já a presença das duas. A Karina Calife, ela estava como coordenadora do Instituto Walter Deserto, né, então é muito importante aqui ter ela hoje, essa passagem. Além, né, do nosso diálogo no Instituto Walter Deserto, tanto eu quanto a Karina somos professoras na Santa Casa, então a gente tem essa conexão dupla, né? Então, enfim, passo a palavra para a Karina. Muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a Renata o convite e agradecer não só o convite, mas como essa parceria que a gente tem feito aí há algum tempo dentro do Departamento de Saúde Coletiva da Santa Casa, mas especialmente agora aqui nesse espaço do Instituto Walter Deserto. É um espaço que eu tenho muita gratidão de ter participado, de ter feito parte, junto com a Maria Mariano, que está aqui, idealizado, entre outras pessoas, né, dentro desse espaço, pelo doutor Biratã, então, doutor Bira, né, vamos falar assim, e acho que é um desafio enorme que a gente tem de fazer essa articulação do que vem na saúde, do campo da saúde coletiva, como a gente costuma dizer, como que isso se relaciona aqui dentro desse espaço. Então, eu agradeço duplamente, Renata, primeiro o convite, mas também agora a sua condução, que tem sido uma alegria para a gente, né? Continuo como pesquisadora, como alguém que vai compor, assim como Maria, como Alfésio, a Cíntia Cristo, enfim. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas na definição aí do Instituto a gente tem todas essas pessoas. E agradecer essa dela, a alegria de estar aqui com ela, da gente poder fazer esse debate e conversar um pouquinho com vocês. Pensei em fazer uma coisa na linha de uma exposição mais dialogada aqui, de conversa, e um bate-papo com a Isabela. A gente pensou em primeiro só fazer uma conversa, mas depois, como eu tinha trazido um pouquinho de algumas referências de material que eu vou deixar à disposição de vocês, a gente pensou em passar pelo menos os primeiros 4, 5 slides, só para a gente aquecer o debate, e aí depois a gente vai na linha da conversa, da roda de conversa, e vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar a qualquer momento. Pode ser assim? E a gente vai conversando?
Muito bem. Então, a ideia que no convite aqui da Renata é que eu pudesse falar um pouquinho com vocês sobre a questão do gênero, da violência contra a mulher e a relação disso com as políticas públicas de saúde, que é o lugar de onde a gente vem, de onde eu venho, especificamente na minha carreira acadêmica, né? E como é que a gente faz para enfrentar esse movimento? E aí, para pensar qualquer coisa como violência contra a mulher, a gente sempre vem falando que esse é um tema que ele é muito sensível, muito delicado e muito complexo. Então, quando a gente fala da complexidade na saúde, a complexidade da atenção primária à saúde, a gente está falando de uma complexidade que diz respeito a várias interações, inclusive das interações, não à toa a nossa foto aí, das interseccionalidades que perpassam esse processo, né? Quando a gente vai falar de violência, a gente também está falando de raça, de etnia, de sexualidade, enfim, de várias questões que estão articuladas nesse processo. Eu posso pedir para você passar para mim? Então, eu queria trazer um pouquinho qual o desejo da gente quando a gente vem fazer essa conversa. Primeiro é reconhecer como esse tema sensível e complexo, como eu já falei, mas também reconhecer a magnitude e a prevalência da violência contra a mulher no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país. A gente acha que não, mas a magnitude é muito alta. A gente tem muitos casos de violência e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco por que isso vai se aproximando da saúde. Porque a gente imagina, quando eu comecei a estudar violência, não falei para vocês, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, na Medicina Preventiva. E o tema dos dois, de maneira diferente, foi a violência contra a mulher. Um trabalhando um pouquinho mais os profissionais de saúde, ou seja, a emergência desse tema na vivência dos profissionais. Era um momento que a gente não tinha ainda a Lei Maria da Penha, então um momento de uma grande invisibilidade do tema da saúde da mulher para dentro da saúde. Então a gente brincava de dizer assim, olha, trabalhar com violência na saúde é como se você estivesse indo no supermercado comprar gasolina. As pessoas diziam, opa, o que é isso aqui? Aqui tu engana, aqui não vende isso, aqui não tem isso, a gente não tem essa oferta, como se a violência não fosse um tema pertinente à área da saúde. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios, né, Isabela, que a gente vai ter quando a gente traz esse tema para a saúde. Mas o que a gente começou a perceber, então, nesse trabalho inicial e depois no trabalho com a gestão, que é um outro desafio, a diferença que faz a gestão em saúde, por isso uma interface muito grande com as políticas públicas, com a sociologia e com a política, minha segunda pesquisa maior de doutorado, que foi ver que há uma diferença enorme entre os gestores que coordenam ou que conduzem as políticas públicas. Desde aqueles que formulam essas políticas públicas no ponto de vista da formulação do Ministério da Saúde, da grande política, da política nacional, mas também daqueles que vão estruturando isso para acontecer na prática, ou seja, para as secretarias estaduais de saúde, para as secretarias municipais de saúde, mas especialmente onde a micropolítica do cuidado acontece, que seria ali nas UBSs. Então, se você tem um gestor que as crenças dele não atrapalham aquilo ali, então a gente entrou muito na linha de estudar um pouco Bourdieu, estudar um pouco Deleuze, Guattari, enfim, ir para essa linha que é muito mais de vocês do que minha, então não vou nem me arriscar aqui, tá? Que vocês sabem de tudo isso muito mais que eu, mas trazendo, quando a gente olha para Bourdieu e para Pinel, quanto que essa estrutura que está colocada aí, e que é muito difícil de você mudar, também se mexe quando você tem as corporações por perto, enfim, todas essas articulações aí nesse processo. Então, por isso que é tão complexo falar de violência. E o que a gente percebeu nesse primeiro estudo foi que, na verdade, são os serviços de saúde o lugar prioritário que as mulheres em situação de violência chegam. Então, não é na delegacia, e mais, não é nem no pronto-socorro, ali vai chegar o estupro, as coisas mais graves do ponto de vista físico. Mas a violência, ela entra fortemente no dia a dia do cuidado à saúde e na atenção primária, né? E não só na ginecologia e obstetrícia, ela chega no ortopedista, ela chega no oftalmologista, ela chega no médico de família e comunidade, ela chega por vários processos. Eu estou vendo aqui a Lúcia, a Natália, que trabalharam comigo na Covisa, na Coordenadoria de Vigilância em Saúde aqui no município, o quanto que a gente olhou para isso enquanto dados, né, com o Sinan, com tudo que a gente foi acompanhando,
quanto que a gente via esse tamanho que a violência tem. Quando você olha o estado de São Paulo, eu acho que o último Sinam que a gente olhou, a gente tinha uma ponta desse iceberg, assim, mas é um número enorme de mulheres que são notificadas, mas se você imaginar que aquilo é um percentual pequenininho que de fato acontece, essa é uma grande questão, né? E a outra questão é que, bom, a gente não pode só ver que isso é grande, que acontece, que é complexo e que é sensível, mas pensar o que a gente pode fazer enquanto profissionais de saúde, das políticas, da sociologia, como cidadãos mesmo, né? Quando a gente olha o direito da mulher como um direito humano, o que é que a gente pode fazer para esse enfrentamento? Se eu puder passar para mim. E aí, inverteu aqui, mas dizer para vocês que por que eu estou aqui falando desse assunto? Porque a gente vai falando dos assuntos, mas um pouco pelo meu percurso mesmo. O meu percurso ele não começa, a minha militância não começa na área da saúde em si. Quando eu sou médica, não sei se eu falei para vocês, sou médica sanitarista, e eu começo a minha faculdade de medicina. Na época a gente tinha um movimento estudantil muito, vocês sabem que eu sou mais velhinha, tinha um movimento estudantil muito efervescente na minha época, digamos assim, né? E nesse momento a gente tinha os grupos da saúde, e eu achava que o grupo da saúde que eu adorava era muito mais o grupo das mulheres, então eu fui uma das criadoras do grupo de mulheres do partido que eu fazia parte à época, em Pernambuco. Vocês também já perceberam que eu sou pernambucana, né? Eu moro aqui há 33 anos, mas continuo com o meu sotaque, eu treino todo dia para não perder. Então, começa nesse lugar que é a militância pelos direitos das mulheres e pelas questões de gênero, mas não só nesse lugar, mas pensar o que permeia, né? O que permeia a inserção do feminino na sociedade, né? Na saúde, no espaço profissional, que significa a gente ter uma presidenta só, primeira-ministra da saúde, né? A gente tem pouca, apesar da saúde ser um lugar amplamente feminino, onde é que estão as mulheres? Onde é que estão as mulheres negras, que são a grande maioria das mulheres na saúde? Onde que a gente está dando voz às pessoas que teriam que estar ali nesse processo? Mas também nas relações sociais e amorosas. Eu confesso que isso também sempre me chamou a atenção, nas desigualdades que se colocam em todos esses lugares, né? E na questão da gestão em políticas públicas, fui coordenadora da saúde da mulher no estado de São Paulo, coordenei a atenção básica no município de São Paulo, fui coordenadora de saúde na gestão Haddad, enfim, em gestões, vou dizer para vocês que me faziam um pouco melhor, me sentir um pouco melhor politicamente dentro desses processos. E também uma linha de formação e educação na saúde, que é algo que tem me inspirado muito, vamos dizer assim, né? Que é a formação, ou seja, eu estou falando aqui na saúde, mas isso vale para qualquer lugar, né? A gente teve a Ana Flávia, que é uma das professoras da Preventiva, e a Lília, que foi minha orientadora, elas fizeram uma pesquisa multicêntrica com a Universidade de Bristol, na Inglaterra. E uma das coisas que eles chegaram à conclusão foi que você não precisa saber lidar com a violência. Ou seja, chega um caso de violência, é uma coisa difícil, né, de você, enfim, manejar, porque a gente diz assim, violência é diferente de outros assuntos. Quando você vai falar de hipertensão, diabetes, você vai ensinar uma coisa nova. Quando você vai falar de violência, você está falando de percepções que são muito diversas na vida das pessoas. Então, o que eu acho que a violência pode ser muito diferente do que a Renata acha, pode ser muito diferente do que a Isabela acha. Então, quantas vezes eu escutei assim, mas só um beliscãozinho é violência? Um empurrão? Chutar o meu bichinho de estimação, quebrar o meu porta-retratos preferido, enfim. São coisas que as pessoas nem sempre reconhecem como violência, e daí essa invisibilidade é algo que nos chama assim, bastante atenção. E nessa grande pesquisa, eles descobriram que a sensibilização das pessoas para um tema como pertencente, ou seja, visível, né? Para todas as pessoas que fazem parte disso, ou seja, uma não aceitação da normalização daquilo que acontece, fazia muita diferença, mesmo que aquelas pessoas não soubessem como manejar a violência. Mas se ele reconhecesse, já pudesse encaminhar para alguém, estar junto com alguém, se preocupar com aquela questão e não fazer o invisível, né? Porque essa é uma outra coisa que a gente tem um artigo que ele fala da caixa de Pandora. Eu adoro, gente, fazer essas relações com a mitologia, então vocês vão me dar a licença poética de fazer isso aqui.
Mas na mitologia a gente usa muito a relação da violência com a caixa de Pandora, né? Ninguém quer abrir a caixa de Pandora, porque se você abre, tem tudo ali, vai aparecer tudo que é bacana e tudo que não é, né? Esse é o mito. E as pessoas, tem uns médicos de Washington que ao fazer essa discussão, já vou passar para você, eles foram dizendo isso, eles dizem, é muito difícil lidar, porque se eu fizer de conta que eu não vi, eu não tenho que me envolver com isso. Fica à vontade. Só uma sugestão, o filme que está no cinema agora é Assim que Acaba, que essa questão da violência, a dificuldade de percepção da violência e como acaba. Eu queria sugerir para assistir também. É Assim que Acaba, o nome do filme. Está no cinema agora. Olha, isso está um luxo, né? Porque a gente discutir saúde, política e cinema junto é um médico totalmente essa... Que bacana. Não assisti, vou assistir. Por favor. Você pode passar. E aí, bom, eu vou falando antes, a pessoa ansiosa vai fazendo isso. Não chegou o slide e ela já falou. Mas a ideia é fazer a justificativa do tema aqui. Por que a gente está falando sobre isso? Porque são, então, os serviços de saúde o espaço privilegiado de escuta e observação. É onde chega, onde as mulheres se colocam. A gente tem um uso repetitivo dos serviços de saúde pelas mulheres em situação de violência. Só que elas não chegam lá dizendo assim, oi, eu sofri violência. Não. É aquela mulher que tem uma dor crônica, que não deixa de acontecer. É aquela pessoa que tem mais questões de saúde mental. Mas é também aquela mulher que tem uma hipertensão menos controlada, uma diabetes que também não está controlada. Tem questões no aumento das doenças autoimunes nessas situações. Além, claro, das questões de suicídio. Então, não sei quem conhece a parte da epidemia, aqui a Fátima Marinho, que foi uma pessoa que por muito tempo foi da Secretaria de Vigilância em Saúde, ela fez um estudo de suicídio. Então, elas tinham no SINAM todos os dados lá das pessoas que tinham ali a tentativa de suicídio, bem sucedida ou não. E aí ela fez a relação dessa notificação do suicídio com a notificação da violência contra a mulher. Foi uma coisa assustadora o quanto que as mulheres que tinham uma notificação de suicídio tinham na sua história várias notificações anteriores de violência. Então, é alguma coisa que a gente tem que saber, né? E é isso, né? Então, uso repetitivo, desenvolvendo vários problemas, as dores, álcool e drogas, compulsões, enfim. E os profissionais de saúde, essa é uma grande questão, eles não identificam a violência como problema de saúde. Isso mudou. Falei Maria da Penha, com as discussões que a gente vem fazendo, existe uma invisibilidade muito grande que também foi mudando, enfim, um pouco esse contexto atual, pensar os direitos humanos, Isabela, eu fico pensando nessa questão da progressividade também, né? Ou seja, ninguém quer voltar atrás naquilo que conquistou. Se a gente pensa governos para trás que nos fizeram muito mal, para mim, pelo menos, me fez muito mal passar o que a gente passou na pandemia e ver desconstruídas muitas coisas, né, muitas considerações. Então, não dá para a gente voltar atrás naquilo que foi conquistado. Quando a gente fala da progressividade, é isso. A gente não quer nenhum direito a menos, a gente quer direitos a mais. Pode passar aí? Acho que só queria que você comentasse uma coisa que eu acho que quem não está na área da saúde, essa questão da notificação. Sim. Eu acho que é uma coisa interessante, né? Obrigada, Renata. Assim, vocês vão me interrompendo falando isso, que eu acho que fica bem mais rico mesmo. Tem algumas doenças na saúde que são doenças que a gente chama de notificação compulsória. São doenças que a gente precisa notificar. Isso vai desde doenças infecto-contagiosas, por exemplo, o Covid-19, é uma doença de notificação compulsória, o sarampo, enfim. E tem as DANTs também, as doenças e agravos não transmissíveis, que também precisam ser notificados. A gente cresceu em vários deles, então em acidentes, por exemplo, as questões de violência, é uma ficha específica em que você preenche tudo aquilo. E uma das mudanças que a gente tem convivido nos últimos dias, vou pedir, Lúcia, fica à vontade, Natália, tá? Se vocês quiserem também comentar, mas é a questão que você não precisa ter uma denúncia para notificar. Se você está numa situação, você está atendendo uma pessoa que claramente para você está numa situação de violência, você pode notificar aquilo, né? Isso não vai acontecer nada com aquela pessoa, mas a gente consegue, ao notificar, ter essa ideia da magnitude das questões. Então, por exemplo, é assim que a gente viu quantas pessoas tiveram Covid, quantas morreram, quantas adoeceram. É assim que a gente sabe, por exemplo, que quem mais morre no Brasil, a maior causa de mortalidade no Brasil é doença cardiovascular, enfim.
aí são várias outras. Maria, também fica à vontade se você quiser complementar aí essas questões. Bom, e aí eu vou finalizar falando um pouquinho disso aqui. Esse material ele é enorme, tem um monte de coisa, tem algumas das falas das pessoas, foram duas grandes pesquisas qualitativas, com um número muito grande de pessoas entrevistadas. Então, eu deixei aí, depois a Renata pode compartilhar com vocês, tá? Mas eu queria trazer, principalmente para passar para a Isabela, essa discussão da violência de gênero e da saúde coletiva como um debate necessário, no campo da saúde coletiva. Então, quando a gente olha para a violência, que é humano social, relacional, multicausal, polissêmico, complexo em sua origem e em suas manifestações, e que ele vai sendo produzido socio-historicamente, ou seja, como é que a gente se coloca dentro da sociedade, como é que esses espaços estão colocados assim, a gente precisa levar em conta várias coisas, não só identificar que existe e reconhecer que existe, né? Ou seja, tirar da invisibilidade, mas também saber que a gente precisa construir políticas públicas que deem conta disso. Eu preciso ter um espaço que eu saiba o que fazer com isso, né? Então, no final, depois eu posso mostrar algumas das ações que a gente fez na relação com o Departamento de Preventiva da USP, os sites que a gente constituiu, enfim, os aplicativos para ajudar o pessoal a fazer isso, mas também entender que você pode ter uma linha de cuidado. Linha de cuidado é onde as coisas vão acontecer de alguma forma e como é que eu oferto esse serviço para a população. Não adianta dizer, precisa fazer isso, tá? Tem que fazer ultrassom, sem eu dizer onde vai fazer ultrassom, como vai fazer, como a pessoa acessa, enfim. Então, nesse sentido. Então, a gestão e a organização dos serviços de saúde precisam levar isso em conta. O outro grande campo do campo da saúde, o outro grande núcleo aqui, seriam as ciências sociais, por exemplo. Eu sou uma pessoa que lá no nosso departamento, estou na área de gestão, planejamento de políticas públicas e organização de serviços. A Renata, que está aqui, ela é uma pessoa que vai entrar nesse núcleo aqui, das ciências sociais aplicadas à saúde, né? Que é uma outra coisa que a gente... O que é que significa? Quais são esses determinantes sociais? Quais são as desigualdades? Quais são as questões que a gente tem que levar em conta? Que interseccionalidade se coloca? Quando a gente fala de morte materna, por exemplo, não é igual. A gente tem morte materna em Pinheiros de um jeito, no Grajaú de outro. A mortalidade materna em mulheres negras 200 vezes maior do que a mortalidade materna em mulheres brancas. Enfim, então são várias questões que têm que ser consideradas aqui, né? Enfim. Então, o campo das ciências sociais e o campo da epidemiologia, que é esse que fala, então, da notificação. O campo é o da saúde coletiva, esses são os núcleos, né, as áreas, que a gente pode chamar assim, da epidemiologia, que vai trabalhar com a notificação, com a análise dos dados, pensar o que é que a gente faz, o que é que aparece, o que é que não aparece. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui eu não vou falar disso, a gente pode depois falar, pode passar, eu queria só mostrar o da... Então, nos interessa aí essa aqui que eu queria só... Não, pode passar. Dizer que muitas vezes as pessoas olham na violência como algo muito estranho, muito fora do contexto. Então, só é violento aquele monstro, aquele bandido, aquela pessoa assim, que não está aqui entre nós. Que não é verdade. O que a gente sabe, o que a gente tem acompanhado, é que é aquele companheiro bacana que está do nosso lado, que tem essa posição. Então, a questão da violência, ela se dá não porque tem uma pessoa do mal e uma pessoa do bem, mas porque a construção social faz com que esses papéis, então os papéis de gênero, os papéis da sexualidade, todos esses papéis, estão constituídos de uma determinada forma, né? Pode passar aqui, eu não vou ficar aqui, eu só queria mostrar da interseccionalidade. Depois, só voltar uma coisa que eu queria falar um pouquinho dessa questão que a Hannah disse. Então, primeiro, esses agressores, quando eles vão fazer um movimento de agressão, de violência, muitas vezes eles fazem isso desenvolvendo um papel que seria um papel educacional e corretivo. Então, é como se eles fossem ensinar a gente a estar no nosso lugar. Tá? Eu estou falando aqui de uma perspectiva de mulher, uma perspectiva de uma mulher branca, médica, de determinada classe social, cada um vai falar, mas isso é uma coisa que a gente tem discutido muito na questão dos lugares de fala. Todo mundo tem lugar de fala, a questão é de onde você está falando, né?
Mas essa questão educacional e corretiva é como se, assim, vocês precisam se considerar dignas e ensinar essas vítimas a não sair do seu lugar. E aí eu vou fechar isso falando do que a Hannah Arendt traz, né, em relação à violência, que ela diz o seguinte: onde falta poder é que a violência se impõe. Então, diferente do que muitas vezes as pessoas falam, quer dizer assim, é o poder maior do homem, eu estou falando do homem e mulher, a gente pode falar de outras formas socialmente, das pessoas trans, de várias considerações dos estupros corretivos, várias coisas que a gente vem vivenciando, né? Por aí, mas é onde falta o poder que a violência se impõe, que isso me articula a questão da progressividade, sabe? Que é assim, quanto mais a gente diz que não aceitará esse lugar, né? Imposto socialmente, seja o lugar imposto socialmente pela mulher, seja o lugar imposto socialmente enfim, por várias situações que a gente já trouxe aqui interseccionais, é que a violência ocorre. É como se você precisasse voltar para esse lugar. Então, quando há uma agressão, eu tenho medo de que você saia, você tenha um reconhecimento de que você não estará e que você não voltará um passo atrás. Por isso a gente tem tido, quer dizer, por isso, quem sou eu para dizer isso? Mas talvez por isso a gente tenha visto tanto essa regressão, essa coisa fascista, né? Esses movimentos que têm voltado com muita força, né? Assim, do ponto de vista do racismo, da xenofobia, do machismo, das várias questões que a gente tem colocado. Então, é interessante, né? A violência vem quando quem está ali aceitando aquele lugar quietinho, quem sofre violência é quem se indigna e diz: eu não vou ficar aqui. E outra coisa, eu não volto um passo atrás dos direitos que eu conquistei, que muitas vezes aí a Beauvoir vem falando assim, basta uma crise para a gente ver os direitos serem questionados, né? Então, acho que eram essas as questões. Eu vou passar para a Renata, para a Isabela, para a gente bater um papo com vocês também. Obrigada, gente. Karina, vocês vão pensando perguntas, né? Quem quiser aproveitar aqui a oportunidade para a gente fazer esse debate daqui a pouco. E passar a palavra para a Isabela, então agradecer muito. Acho que é um privilégio aqui ter a Karina, né, médica, formada em medicina, a Isabela, cientista social, antropóloga, professora aqui da FESP, então acho que alguns, né, conhecem aqui, alunas, alunos, e doutoranda na Unicamp, né? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Quer dizer, esse é o caso, a minha voz vou projetar para todo mundo me ouvir. Bom, primeiro agradecer, Renata, pelo convite, agradecer a vocês pela presença. Estou bem feliz de iniciar essas atividades aqui com vocês. E um prazer enorme, né? Maravilhoso te ouvir, Karina. Acho que já foi uma aula, né? Uma introdução ao tema, mas que já dá um pouco para a gente de um cenário que tem muitos fios para puxar, né? O que eu pensei aqui, não trouxe apresentação, vou mais no gogó mesmo, foi de trazer um pouco da minha trajetória de pesquisa, de onde eu falo, para tecer alguns comentários que eu acho que são complementares ao que foi trazido pela Karina, a partir de uma outra perspectiva, no sentido não de contrária, mas como se eu estivesse vendo as cenas de um outro ponto focal. Vai ser bem interessante. Mas eu vou tentar ser super breve, porque eu acho que eu quero um espaço para a gente dialogar mais. Acho que um pouco para me apresentar isso, a Renata já contou, eu sou professora aqui da casa, dou aula nos cursos de antropologia e sociologia na pós-graduação. Eu estou terminando o doutorado aos trancos e barrancos na Unicamp, e também tenho essa relação com a Renata, que além de uma relação de FESP, também por fazer parte de um núcleo de estudos chamado Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, que é um núcleo da USP. E também faço parte do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, né? Que algumas devem conhecer. Para além disso, eu sou diretora de enfrentamento de uma organização não governamental aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é uma ONG que tem mais de 40 anos de existência e que foi criada por profissionais de saúde feministas, ali nos anos 80, que estiveram também na construção do SUS, né? E aí, pensando um pouco
essa minha trajetória, eu queria contar para vocês que eu entrei, ainda, né, eu sou mais mirim que a Karina, estou terminando o doutorado, mas acho que tem um percurso interessante para falar, que eu comecei estudando questões relacionadas à segurança pública, nas ciências sociais, né, fiz a graduação na Unesp, e aí, estudando segurança pública, passei pela questão da violência de gênero, questão da violência de gênero cometida contra as mulheres. E pensando na violência de gênero, a gente tem uma tradição enorme de estudos no Brasil nesse campo. Muitos devemos saber, né, que a gente tem uma produção importantíssima, antes mesmo da Lei Maria da Penha, ali ainda quando se pensava em ter as delegacias de defesa da mulher, em 85, essa produção vai acompanhar as movimentações feministas, inclusive ser parte dessas movimentações feministas que trouxeram esses ganhos, né, políticos para a gente de redes de proteção. Só que esses estudos, e há um porquê deles terem essa forma, esses estudos que são muito importantes para a gente percebe uma lacuna neles. A gente tinha estudos que focavam as mulheres vítimas e as suas narrativas para entender melhor o fenômeno, e as redes de proteção que estavam se estabelecendo com a movimentação de mulheres feministas nas últimas décadas. Só que pouquíssima coisa era produzida pensando nos agressores, pensando nos homens que cometiam violência. Então era como se a gente tivesse uma parte importantíssima do cenário, mas tivesse uma sombra ali, que a gente não entrevistava os homens, não olhava para como eles estavam narrando as situações de violência, para como entendiam o que era família, relacionamento, o que era masculinidade, e com isso a gente tinha um certo buraco na produção, né? O que aconteceu, né? E daí eu conto para vocês. Eu fui pesquisar uma iniciativa nessa ONG que eu trabalho hoje, o Coletivo Feminista, que, ao trabalhar com as mulheres, com saúde, que inicialmente o coletivo vem desse lugar e hoje se amplia, atende qualquer pessoa, independente da identidade de gênero e da orientação sexual, ainda que esse atendimento, isso é a parte mais importante, seja um atendimento de saúde feminista, né, sob uma perspectiva feminista, e aí a gente pode discutir o que isso quer dizer. As mulheres chegavam às consultas de saúde no coletivo e acabavam fazendo esse movimento trazido pela Karina, de não falar só de questões de saúde física, né, mas de narrar situações de violência. Ou violência vivenciada em primeira pessoa, ou de alguém da família, ou de uma vizinha. Então a violência estava ali no consultório. Era impossível negá-la, era impossível ignorá-la, como uma questão também de saúde. E aí a gente começou a desenvolver projetos, propostas, de olhar para a questão da violência contra as mulheres. A gente percebeu que a gente estava enxugando o chão com a torneira aberta. Porque, por mais que a gente trabalhe com as mulheres, isso seja importante, até para fazer uma educação em direitos, né, para elas saberem quais são os direitos dela, para a rede de proteção, o que faz ali, os homens continuavam cometendo violência. Porque ninguém estava trabalhando com eles, falando, olha, isso aqui não dá, não é assim, né? Inclusive, trabalhando alguns dos temas que foram trazidos pela Karina, né? Ela falou dessa questão da perda do poder, né? Tem uma antropóloga muito interessante chamada Henrietta Moore, que vai falar sobre como a violência também rompe quando há uma quebra em certas fantasias de identidade de poder com as quais os homens são socializados, né? Então, no momento que essa mulher questiona esse homem, ele se vê na necessidade de falar, peraí, eu que mando aqui. Como assim? Você está me perguntando se eu te traí? Como assim você me traiu? Ou eu acho que você me traiu? Então, esse homem tem uma fantasia ali do que é ser homem nessa relação e do que é o poder masculino, que quando ele pensa que ela está sendo questionada, ele vai usar o quê? A violência como ferramenta para restituir esse lugar de poder, mesmo que em alguma medida ele seja também meio fantasioso, né? Mas ele tem um peso normativo das relações, digamos, né? E aí acho que é interessante, a Karina trouxe uma questão de interseccionalidade, né? Como a gente vai também percebendo homens que são despossuídos em várias esferas da sociedade, né? Por questões de classe, raça, e que é no espaço do lar que às vezes eles vão ter esse poder, né? E ao passo que a gente também tem muitos homens com
com posses e poder em outras esferas da sociedade, que também têm usado a violência contra as mulheres, né? Enfim, fui trabalhar com isso e caí no coletivo, porque o coletivo, depois desse movimento de se aproximar da violência contra as mulheres, passou a produzir grupos reflexivos e de responsabilização com homens, encaminhados por crimes de violência contra a mulher, que é uma das poucas, e ainda tem muito pouco no Brasil, iniciativas educativas, não meramente punitivistas, que vão tentar trazer os homens para um espaço onde eles possam se rever, se repensar e com isso mudar as dinâmicas poderes de violência nas suas relações, não só nas relações afetivas dentro de casa, mas na sociedade como um todo, né? E aí eu queria trazer para vocês esse movimento em que a gente passa a estudar os e com os homens no campo de estudo de violência, ainda mais, ainda aqui de uma maneira bem menor, em comparação com as mulheres. E quem vai ser a galera que vai abrir esse campo para a gente? Quem vai ser que vai começar isso? Vai ser a saúde coletiva, a medicina preventiva, a saúde pública, a psicologia social, que vai estar muito atenta às masculinidades, né? E vai estar falando para a gente trabalhar com temas relacionados à violência, a gente também precisa trabalhar com masculinidades e com outros temas, né? Isso tem relação com movimentações da década de 90, as conferências de Cairo, de Beijing, que vão estar falando sobre questões de saúde de direitos sexuais e reprodutivos, pensando nos direitos sexuais e reprodutivos, pensando que a gente tem que começar a enunciar e falar com os homens para ter impacto nesse campo, né? Enfim, uma conversa que a gente poderia ficar muito mais tempo falando aqui. O que eu queria trazer para vocês é essa experiência de um olhar que coloca uma interface entre ciências sociais e saúde para pensar a violência de gênero, tanto no campo da teoria, da produção de conhecimento, quanto no campo das intervenções. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, para dar uma resposta ao fenômeno da violência de gênero, né? E uma resposta que não individualiza o problema, não coloca também o problema como uma questão meramente moral de essa pessoa horrível, essa pessoa boa, porque a gente sabe que a violência vai acontecer em diferentes momentos e que aquele cara que muitas vezes comete violência física, psicológica, verbal, moral, patrimonial, é também o cara que dá bom dia, boa tarde, boa noite, é o seu pai, é o seu amigo, é o seu tio, é uma pessoa com quem você tem afeto, mas que usa da violência também como ferramenta na relação, né? Então a gente tem que tirar do campo meramente moral e colocar um olhar para o campo de como é que esse cara foi ensinado a assumir essa posição nas relações. Como é que esse cara foi socializado para usar a ferramenta como principal ferramenta, a violência como principal ferramenta, não só nas relações com as mulheres, mas também contra outros homens e contra si mesmos. Porque daí, voltando para a questão da saúde, né? A gente tem, no Brasil, um fenômeno que é a violência contra as mulheres, que mata, a gente sabe que inclusive queria até corroborar com o que foi trazido pela Karina, né? Vocês devem ter visto o Anuário Brasileiro, que saiu há pouco, né? Do ano passado. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram. Todas. Isso diz sobre o fato de que as mulheres estão denunciando mais. Então, tem uma questão aí também de subnotificação que pode estar a ser reduzida. Elas estão tendo mais coragem e amparo para denunciar. Mas isso também diz sobre um fenômeno que os homens não estão violentando menos. E por que não estão violentando menos? A gente pode compartilhar aqui, né? Ainda que a gente tenha avançado um monte nessa discussão, o que acontece? Esses homens não têm repertório para responder a isso, senão com raiva, senão falando, a Lei Maria da Penha é muita gente, né? A gente acabou de ver o digníssimo ex-marido da Ana Hickman falando da violência cometida contra os homens, falando como a Lei Maria da Penha, procure saber, porque ela foi uma coisa da vida. Agora, né? E é candidato. Então, está usando essa frase. Então, esse discurso de que a Lei Maria da Penha é ruim para os homens é um discurso que cria muito laço entre os homens. Por quê? Porque a gente não tem propostas educativas de reflexão, de desenvolvimento de repertório ético com meninos e homens. O menino que está na escola já está sendo ensinado a ter essa relação com as mulheres e com os outros meninos. Senão ele também vai sofrer violência. Se ele não bater, ele vai levar.
E aí a gente tem isso. As mulheres morrem muito no Brasil e são muito violentadas no Brasil. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Só fica atrás de mais 4. Rússia, bom, depois eu resgato toda essa informação. América Latina e América Central são os principais. Mas você sabia que no Brasil os homens morrem 10 vezes mais que as mulheres por morte violenta? E eu não estou falando de concorrência, não é Olimpíada. Eu estou falando que eles estão matando em casa, mulheres próximas, e estão se matando na rua, só que a diferença é, os homens morrem na rua, não morrem em casa, a casa é o lugar mais letal para as mulheres, a rua é o lugar mais letal para os homens, e as pessoas que matam as mulheres são homens conhecidos, enquanto os homens morrem na rua pela mão de homens desconhecidos. O que isso diz de masculinidade? E para mim isso é violência de gênero também. É baseado em gênero. E aí, um terceiro, que a gente vai interseccionar com saúde, um terceiro dado muito importante. Para além de matarem em casa e morrerem na rua e matarem na rua também, eles se suicidam 4 vezes mais que as mulheres, embora elas tentem mais se suicidar. O que isso diz sobre gênero, sobre violência e sobre como a gente precisa fazer mudanças? E mudanças que vão colocar a gente para trabalhar juntos na interface entre saúde e ciências sociais. Então, a gente tem um problema que está muito relacionado a masculinidades, a machismo, a uma discussão sobre relações de poder, e é uma discussão que é de saída interseccional, como foi dito pela Karina, né? Porque quando a gente vai pensar o poder, a gente tem que ter muita clareza de que quem está morrendo mais são pessoas negras, são pessoas de classe mais baixas, né? Quando a gente está pensando nesse cara que morre nas ruas, ele é jovem, ele é negro e ele é de classe mais baixa. Quando a gente está pensando na cor do suicídio, embora o suicídio também aconteça em diferentes cores e raças, os homens negros também estão mais suscetíveis. E quando a gente está pensando em violência contra a mulher, as mulheres negras, então não tem como fazer essa conversa só falando de gênero. Não tem, né? E é um pouco isso. Bom, agradecer muito, né? Falas muito complementares, muito potentes aqui para a gente pensar. Eu sei que alguns têm aula, né? Às 7, mas a gente segue aqui o nosso debate. Queria passar, não sei se alguém já tem alguma pergunta. Eu queria entender. Depois eu Fala, pega da vaca. Obrigada pela exposição, foi ótimo, tanto de uma quanto da outra. Eu queria entender um pouquinho o que é a perspectiva feminista no atendimento. Acho que a gente poderia juntar mais de uma pergunta. Maria, o Everton também. Você quer fazer uma pergunta? Enfim, não sei se queria. Desculpa, Everton. Vai lá, Maria. As reflexões são muito interessantes, muito boas, né? Eu quero saber o seguinte: a violência de gênero passa todos os passos da sociedade, incluindo o trabalho. E eu incluo o espaço de trabalho, o espaço onde a interseccionalidade se dá em todos os momentos, inclusive a sua posição. Não é um lugar mais desigual, por definição, do que o espaço de trabalho. No entanto, o trabalho é sempre esquecido na fala, para dizer que foi muito bom, as duas foram falas. Você falava de alguma coisa que não trabalha nada, não falava de trabalho. O trabalho é sempre esquecido. E diz respeito a 100% das mulheres. Então, eu queria saber por que vocês acham que isso é sempre esquecido? No entanto, no campo de trabalho, a gente tem muitos estudos, mas a gente não quer estudos separados. Então, não tem mais? Olá, boa noite. Cada um podia se apresentar, né? Então, Maria Maeno, Adriana. Sou Everton. Eu sou profissional da saúde, né? E também atuo atendendo vítimas de violência. Claro, falar de vocês é brilhante. Fico muito feliz de ver esse diálogo, né, no mesmo espaço. Me sinto bastante contemplado como profissional de saúde. E assim, bem rapidamente, assim, eu observo na cidade de São Paulo um esforço político mesmo de descentralizar o cuidado
do atendimento a vítimas de violência, como, por exemplo, a implantação dos núcleos de prevenção à violência em cada unidade de saúde, o reconhecimento de que todas as unidades de saúde são porta de entrada de vítimas de violência. Existe aí um ideal, né, de que esse profissional saiba lidar com a situação de violência. E o que eu noto é que isso suscitou assim, um outro desafio, que é de profissionais que não necessariamente têm uma formação inspirada ou cuidadosa, sensível a esses temas que vocês colocaram aqui. E faz com que valores morais, culturais, às vezes até religiosos, né, atravessem esse cuidado em saúde, porque, como vocês colocaram, sim, essas pessoas, essas vítimas, elas vão buscar em equipamentos de saúde esse cuidado. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses atravessamentos, né, esses valores morais, religiosos, culturais, na oferta do cuidado em saúde. Tá bom, né? Aí a gente faz mais uma rodada. Então, eu vou começar pela questão da Maria, que eu acho que é uma questão extremamente importante. Eu vou deixar o atendimento da perspectiva feminista, depois eu posso até voltar, mas como você sugeriu, né, vou me dividir um pouquinho. Acho que a Maria traz uma coisa bem importante. Vocês vão ver, o material ficou aí, temos 58 slides, eu usei os 5 primeiros, mas uma das questões que a gente tem trazido, Maria, é essa discussão da violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Eu tenho atendido no centro, meu vínculo com a prefeitura está no Centro de Referência em Saúde Trabalhador da Lapa, que é um centro de referência que atende profissionais de saúde, profissionais de público, privado, de qualquer área. E a gente começou a ter um número de atendimento muito grande de mulheres em situação de violência dentro do espaço de trabalho, especialmente do ponto de vista do assédio. Então, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, uma coisa muito grande. A gente tem feito, então, estou falando isso porque eu acho que você tem razão, estou concordando com você, que faltou nas nossas falas, eu acho que não no reconhecimento, mas no tempo de fala, e aí eu acho que você tem toda a razão, e vai ser uma coisa para as minhas próximas eu incluí enquanto prioridade, porque está aí na discussão, mas na hora de trazer o tempo que eu tinha, eu trouxe menos isso, mas é uma coisa que tem me chamado muito a atenção. O que é que eu quero dizer aqui? A questão do assédio moral, né? Nos espaços, por exemplo, nos bancários. A gente tem tido pessoas muito adoecidas, especialmente mulheres, por conta de questões de metas, de assédio sexual. Eu atendi essa semana uma moça que está há 10 anos sem trabalhar, que é uma bancária, que ela faz uma denúncia e a gente, nesse caso, até teve a história do gerente ter sido preso. Ele chegou a ser preso depois de um tempo, porque outras trabalhadoras já conhecem. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem saído no espaço do trabalho, eu sei que não foi essa sua pergunta, foi incluir como visível, né, que o ambiente de trabalho, não só o ambiente doméstico, é um ambiente em que as mulheres, todo mundo sofre violência, né? Aí tem a questão das hierarquias, as questões interseccionais, mas essa é uma questão importante, especialmente com as mulheres, porque todas as mulheres trabalham e elas vão ter a violência no trabalho e em casa. Então, a gente tem feito grupos de atendimento. Eu, uma psicóloga, que chama Sandra Azevedo, e uma assistente social. Então, tem um grupo que tem acontecido uma vez por mês para discussão e trazendo isso entre as várias ações. Que eu quero dizer com isso, a gente não atende só bancárias, então ali vão ter bancárias, vão ter as mulheres que a gente tem tido muita história de violência e de assédio nas organizações sociais de saúde do município de São Paulo, das pessoas que são, das mulheres que também já eram técnicas de enfermagem e tal, no próprio espaço da prefeitura, e que perdem esse espaço quando a organização social entra, nos vários espaços. Então, enfim, o que eu estou querendo, resumindo aqui, em relação à questão da Maria, é que, de fato, o ambiente de trabalho tem sido um ambiente muito hostil para as mulheres, muito hostil com o crescimento do espaço do capital, das desigualdades, da precarização do trabalho, e a gente tem visto isso de um jeito importante. Então, a gente trouxe a USP para fazer a discussão da violência que está acontecendo na USP,
com as pessoas. Eu estou trazendo alguns lugares aqui, o Santander. A gente só não conseguiu, via o centro de referência da Lapa, não porque eu não tivesse, ou eu e outros profissionais chamados, foi trazer as organizações sociais, que tem sido um espaço de muito sofrimento. Eu ia dizer para os profissionais todos, mas para os profissionais. Enfim, sei que isso não tem resposta, mas só estou querendo conversar com você e dizer que eu acho super importante e ficar mais atento, né? Que a gente traga essa questão do trabalho como um ambiente difícil. E vou só conversar um pouquinho contigo, porque esse foi o meu tema de doutorado. Foi trabalhar, pensar um pouco, quanto que, aí muito mais na gestão do que no profissional direto, o quanto que as crenças pessoais e o quanto que aquilo que você acha faz diferença no cuidado ofertado das pessoas. Diferente se você pega o hipertiro, uma política pública sobre hipertensão e diabetes, ela vai chegando ali no serviço do jeitinho que ela foi formulada. Quando você pega, vou dar o exemplo do aborto previsto em lei. A gente tem um aborto previsto em lei no Brasil com uma referência da década de 40. E se a gente fez um mapeamento, não deu tempo também, essas pesquisas estão nesse material, vocês vão ver, o mapeamento dos serviços que atendiam violência contra a mulher no estado de São Paulo, quando eu coordenava o estado. E a gente teve 288 serviços que se autorreferenciavam. Desses 288, quando a gente perguntava quem de vocês oferta a pílula do dia seguinte, aí passava para 175. Entregar uma pílula, tá, gente? A tecnologia é essa. Tome e beba. Né? Coisa assim. Aí, quando a gente perguntava quem faz quimioprofilaxia, passava para 100 e pouco. Quando a gente perguntou quem faz a interrupção da gestação legal, isso passava para 28. E quando a gente ligou para cada um dos serviços, para perguntar quantas interrupções você fez no último ano, só 5 tinham feito mais de uma. Um lugar que fez uma ou menos no último ano não atende. Porque o que o serviço de saúde faz? Então, trazendo um pouco, isso é um desafio enorme, porque as crenças fazem, quando a gente olhou as políticas de violência no município de São Paulo, por exemplo, as gestões municipais ofertavam mais ou menos serviços a depender de quem estava na gestão. Tanto na gestão central como na UBS. Faz diferença o gerente da UBS pensar de um jeito ou de outro. Então, o que eu acho que dá para a gente fazer é entender, então, que é isso que aquela história de Bristol, que o pessoal fez, a sensibilização para entender que aquilo é violência, ela deve ser feita com todo mundo. Mas o cuidado com essas pessoas, o atendimento, o manejo, tem que ser feito com pessoas que tenham alguma formação, que eu digo formação, alguma possibilidade de manejo para que aquilo que é meu referencial moral, ético, meu referencial religioso, ele entra no cuidado em saúde, eu entro sem eles. A gente tem que estar ali. Então, acho que esse cuidado que você está trazendo, ele é super, super importante. E não é fácil, porque as pessoas começam a pregar, a trazer questões, especialmente quando a gente está falando de coisas um pouco ainda mais... Acho que você trouxe uma coisa bem importante, que é da prática, né? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando em referencial teórico, mas a gente está falando como que a gente faz isso na prática. E eu acho que não dá para passar para atenção básica tudo isso. Por isso que os núcleos de prevenção à violência são super importantes, os NPVs, por isso que ter espaços em parcerias, né, com ONGs, com organizações, movimentos sociais é super importante. O poder público sozinho não dará conta disso. Não dará conta disso. E, por fim, para passar para você trazer, não sei se eu respondi para responder as outras, e a questão da perspectiva feminista, só uma coisa que eu queria dialogar com você também é essa questão da quantidade da violência, né? Porque, em que pese que sim, os homens sofrem mais violência, e eu concordo com você que isso também é perspectiva de gênero, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as mulheres sofrem violência dentro do lugar que ela tem que estar protegida. Das suas casas, então, assim, as mulheres sofrem, porque quando você pega violência por parceiro íntimo ou por alguém da família, mais de 90% são mulheres que sofrem essa violência. E quase 87% no último dado que eu lembro que a gente tinha, ou seja, quase 90%, são homens que fazem isso. A diferença da violência externa, que eu acho que entra por essa perspectiva, são pessoas que você nunca viu, né? É uma outra coisa, é um lugar que você está ali
mais exposto. Isso não diminui a importância. Eu só estou dizendo, né, dizer que não é, como ela disse aqui, não é competição. Mas é muito importante a gente entender a violência contra a mulher, ou a violência doméstica contra a mulher, é que não tem descanso para essa pessoa. Né? Não tem, porque é um lugar que tem que estar protegida. Então, por isso que eu acho que essa desconstrução, e aí eu venho dizer que isso é uma coisa das feministas mais jovens que olharem para isso, será que vai enfrentar essa história? Estou falando isso porque eu acho que ela é necessária, acho que quando a Márcia, na Preventiva, e várias outras pessoas começaram a trazer a questão das masculinidades, isso é muito interessante, né? Porque você vai tentar desconstruir. Eu não acho que resolve fácil, porque é muito difícil sair do privilégio. Por mais que eu seja, acho que eu sou aliada na luta antirracista, e estou ali junto e tal, é claro que de vez em quando eu vou me ver ali nesse lugar do privilégio, porque a gente, né, seja de classe, seja o que for. Então, acho que esse lugar do homem é de uma coragem, lidar com isso, de uma importância, né, necessário, mas existe uma diferença. Então, existe uma desigualdade, não sei o que você pensa, estou falando também para te ouvir um pouco, nessa exposição da violência, né, pelas mulheres. Vou reagir até a Karina, porque eu achei que a provocação também é necessária. Porque eu acho que é isso, eu falo como não é uma competição, para a gente pensar que tudo volta a um certo grau de masculinidade, né? Que está onerando as mulheres, está onerando os homens, né? Que no fim do dia não está sendo sustentável para ninguém, né? Então, não acho que a gente tem que olhar assim, mas as mulheres morrem menos, então é menos grave. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que os homens estão matando as mulheres dentro de casa e matando e morrendo nas ruas. E dentro de casa também estão se suicidando, muitas vezes, né? Então, para a gente olhar essas coisas como complementares, ter um olhar integral e pensar, de algum modo, o modelo de socialização dos homens não é sustentável para a sociedade. Não é sustentável. Então, não me ouçam com concorrência. E inclusive, é isso. A Karina trouxe muito bem. O que faz que a casa e as relações de parceria sejam as relações, ou de pretensa parceria, sejam as relações mais perigosas para uma mulher? Isso diz sobre uma especificidade das relações de gênero, né? E o que faz sobre um cara que você nunca viu na vida, né? Quando você é homem, te trombar no rolê e achar que pode meter o tiro na sua cara. Uma pessoa que você nunca viu, né? Uma pessoa que você nunca viu vai lá e passa com um Porsche em cima de você. Daí tem uma questão também de classe, né? Tem que complexificar, mas não são as mulheres que estão matando os homens, são eles mesmos, né? Então, acho que traz para um lugar onde a gente volta para essa masculinidade, nesses termos, não vai rolar. Não vai rolar também porque está desmatando tudo, não vai rolar porque está fazendo certas leis que acabam com os direitos de diferentes grupos, né? Quem está fazendo guerra por aí? Não são as mulheres, né? A não ser algumas mulheres. Bom, não vou expor aqui, mas talvez, né, devesse. Agora, eu acho muito boa essa discussão, está sendo muito legal. Achei ótimo esse comentário trazido pela Maria sobre o campo de trabalho, acho que é muito importante olhar para isso. É ensurdecedor quando você está transitando por esse espaço. Eu dou bastante palestras nesse campo também, diversidade, equidade e inclusão, e me parece que as pessoas às vezes estão enxugando o chão com a torneira aberta mesmo, fazendo coisas mais estéticas do que transformações estruturais profundas no ambiente empresarial, né? Então, a gente tem que muito olhar para a questão da violência de gênero e não ter medo. Só que o capitalismo ainda tem uma certa dificuldade de fazer coisas mais, né? E aí, acho que para ressoar com um pouco do que o Everton trouxe, e também com esse comentário da Karina, acho que a questão do aborto é uma dessas questões mais exemplares para a gente, né? Não é à toa que a gente está lidando com um momento de desmonte do serviço de aborto. Não é à toa que os profissionais de saúde façam pessoas que não querem gestar, que foram estudadas, ouvirem o coração de um bebê, quererem perguntarem, sabe? Fazerem perguntas que são violentas para as pessoas ali e não estão oferecendo cuidado. Então, tem esse atravessamento moral muito forte em diferentes espaços. E isso é muito grave, né? Então, se a gente não fizer uma conversa, o coletivo está com uma oficina, um projeto que chama Eu Acolho, para ensinar formas de acolhimento da gravidez indesejada para profissionais de saúde.
pensa quais vão ser os equipamentos que vão topar fazer essa capacitação para os seus profissionais no Brasil. Então, tem um desafio enorme, tem um desafio de gestão, tem um desafio com os próprios profissionais que também estão inseridos, tem perspectivas próprias, religiosas e tudo mais, né? Mas a gente tem um problema que é sério, que é real, e a gente tem um problema, vou tentar ser bem breve, que também, eu não acho que o argumento é só focar na infância e na adolescência, mas a gente tem que perceber que os profissionais estão se negando a fazer procedimentos diante de crianças de 11, 12 anos que são estupradas, e aí uma juíza, uma profissional de saúde diz: mas você não pode aguentar mais um pouquinho? Assim, isso é uma perversidade. Agora, o atendimento feminista em saúde. Karina, me ajuda. Eu faço atendimento feminista de homens, né? Processo de reflexão e responsabilização com os homens. Mas vou tentar aqui, eu trabalho muito perto das profissionais de saúde, do coletivo, e acho que a gente tem que lembrar até das nossas próprias experiências como pessoas, mulheres ou pessoas não binárias que foram assignadas no nascimento com sexo feminino, que qual que é a nossa experiência, né? A gente vai lá, menstrua, uma mãe, geralmente, não um pai, fala: vamos te levar para fazer um atendimento, para passar no ginecologista. Primeiro é isso, passar no especialista cirúrgico, né? Não vai passar no médico de família, que vai te acompanhar e tudo mais, mas uma especialidade que, inclusive, tem uma história que não sou num lugar de ginecologistas maravilhosos por aí, mas que foi criada numa perspectiva de controle dos corpos das mulheres, controle e patologização desses corpos, né? O que significa isso? Quando a gente chega naquele atendimento, não necessariamente a gente vai ser ouvido, mas alguém vai lidar com a gente falando: então vamos conversar com o anticoncepcional. Então como você está fazendo contracepção? Nem sabe se você é hétero, nem sabe se você tem relações de vulva e pênis que possam acarretar numa concepção. Já parte de um lugar que não vai estar compartilhando conhecimento com você, né? E sendo um parceiro no atendimento em saúde para você fazer suas escolhas informadas, baseadas em evidências. Mas se a gente já vai tirar, se o corpo já não está bom, ovário policístico, não sei o que lá, então necessariamente vai ter escuta, né? A ginecologia é uma especialidade que historicamente atuou no controle dos corpos de mulheres, e hoje a gente pode ampliar esse olhar, né? E aí, o que é um atendimento feminista? É fazer exatamente o contrário disso. É não partir de um lugar onde você vê esse corpo já como doente, como uma necessidade de ser controlado. É ouvir de onde essa pessoa fala, né? Qual é o seu contexto social, como ela enxerga o mundo, como que ela tem relações sexuais, como ela prefere ser chamada, se é chamada mesmo, ou chamado. Que hoje em dia, né, a gente tem que pensar também a ginecologia como uma coisa não só para pessoas que se identificam no feminino. E é isso, nós como feministas, que trabalhamos nisso, usar todo o nosso arcabouço de pensar a construção social de gênero, de pensar a violência, nesse espaço que é atravessado por isso. Então, eu diria que o atendimento feminista passa um pouco por esses lugares, né, Karina? Se eu puder, só concordo com absolutamente tudo que você disse. Eu traria também a perspectiva feminista junto à perspectiva da integralidade que a gente fala no SUS. Então, a gente fala da saúde integral da mulher. Quando a gente olha para isso, a gente está dizendo que é aquilo que ela precisa, dentro daquele reconhecimento, a partir da perspectiva dessa mulher, que podem ser diversas, né? Isso que ela trouxe é a coisa que eu mais escuto, né, de amigas que são mulheres que fazem sexo com mulheres, é chegar num lugar de atendimento e a primeira coisa que é ofertada é um método contraceptivo sem saber. E aí, como é que é a tua sexualidade? De que forma que é esse não reconhecimento? Outras questões que eu acho que também se colocam, eu me lembro quando eu estava lá na região sudeste do município, profissionais que se negavam a chamar as pessoas pelo nome social, e a gente teve que fazer decreto garantindo isso, porque eu colocaria para fora aquele profissional que não fizesse, né? Então, não colocar as pessoas em constrangimento. E aí entra uma discussão, eu só pedi para falar também para dizer isso, então a perspectiva é a mulher
nesse sentido, seja a mulher em qualquer uma das situações, em todas as suas mulheridades, como é que a gente vai lidar com as mulheres trans, como é que a gente lida com as pessoas que têm útero e que têm uma outra colocação, né? uma outra escolha. Então, eu acho que é essa perspectiva, de que tudo é possível dentro dessa integralidade, que a gente tem que escutar qual é a necessidade de saúde daquela pessoa. E aí entra uma discussão bem interessante do que é perspectiva de gênero, que é uma olhada de gênero, que a gente tem discutido bastante quando a gente faz essa conversa, né? Porque a perspectiva é isso, é reconhecer que os gêneros são diversos e reconhecer as diferenças, né, e as desigualdades que se colocam. E quando a gente está falando de olhar de gênero, a gente está falando de um pouquinho mais. Tem a ver com a pergunta do Everton também. Então, a gente diz, olha, a perspectiva é reconhecer as diferenças, reconhecer que a gente tem que tratar cada um na sua, enfim, na sua integralidade, na sua necessidade. Mas o olhar é como é que eu faço para mudar isso. Então, gestores comprometidos, militantes, eles têm um olhar de gênero. Um olhar de gênero é aquele que monta os núcleos de apoio à violência. Um olhar de gênero é aquele que faz um decreto e diz: profissional que não chamar a pessoa pelo nome social vai ser demitido. Quando a gente estava na coordenação de saúde da UEL, eu lembro que no Pérola Pride, a gente fez um concurso e as pessoas alegavam objeção de consciência para atender o Pérola Pride, um lugar que só atende saúde da mulher. Meu bem, sua objeção de consciência vai para outro lugar. Você não pode estar no serviço público atendendo e dizer que você tem objeção de consciência. Se você tem objeção de consciência, não será no serviço de atendimento à mulher em situação de violência. Não é? Então, essa questão do olhar de gênero é aquela que leva em conta a perspectiva, mas ela transforma. Quando a gente viu na pandemia, os países que estavam sendo conduzidos por mulheres tiveram respostas à pandemia infinitamente melhores do ponto de vista de gestão pública. Só para corroborar aí com a sua conversa. Posso fazer só um... Eu acho que eu me lembrei, enquanto falava também, de... a gente está falando de questões aqui que não são abordadas nos cursos. Quando a gente vai pensar em formação de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, vários cursos da área de saúde, eles não têm um espaço para pensar em questões de gênero, sexualidade, questões raciais. Então, você vê que os médicos e profissionais de saúde, mais amplamente, não chegam para o atendimento formados, sensíveis a essas questões. Então, todo ano eu dou uma oficina na HC para os residentes de clínica médica, já são formados, estão ali iniciando a residência, né? Ninguém leu a política nacional para pessoas LGBT. Ninguém leu a política nacional para a população negra. Ninguém teve uma disciplina, ou mesmo mais que uma aula, sobre esses temas. Como é que a pessoa sabe como atender uma pessoa sensibilizada para essas questões se ela não é formada para isso? Né? Tipo, o próprio currículo da área de saúde enxota essas questões, né? Então, a gente tem bravas pessoas que estão ali mudando o currículo, fazendo uma pós-graduação, construindo todo esse campo, mais para o médico, para a médica, para a profissional de saúde média, o currículo não vai estar falando disso. Os montes, vários cursos no Brasil não vão estar falando dessas questões. Isso é muito grave. Porque vão ser reprodutores de violência nos seus consultórios, no atendimento de saúde. Então, o negócio é louco. Eu queria fazer uma pergunta, mas queria saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Tem várias. Então, eu vou fazer a minha. Enfim, aí a gente faz mais essa rodada e encerra, né? Fiquei pensando, né, que a gente está nesse tema tão fundamental, né, que é a violência de gênero, que estou aqui, né, com Lidiane e Everton, né, que são dois pós-graduandos ali com a gente na saúde coletiva na Santa Casa, né, porque hoje mesmo eu estava com a Lidiane, a gente estava olhando o dado da pesquisa dela, e aí pensando uma série de avanços e recuos em relação às leis recentes, né, então minha pergunta vai nesse sentido, pensando aí, a gente está, né, agora período de eleições, enfim, uma série de disputas ligadas a políticas públicas, e vocês duas, né, nessa interface entre militância, estão nos serviços, né, quais seriam, o que vocês têm visto que a gente tem de retrocesso nas leis ligadas, nas políticas, né, de violência de gênero, e o que a gente tem de avanço? Então, eu ia comentar, por exemplo, né, a gente estava vendo hoje que é de 2022,
uma mudança na lei que passa a incluir mulheres trans na Lei Maria da Penha, que é um avanço bastante interessante, que eu imagino que deve ter pouquíssimo pessoas acionando a lei nesse lugar. Não sei, não tenho pesquisa nesse sentido, né? Não tenho dados sobre isso. Mas, enfim, não sei se vocês conseguem pensar assim, então, o que a gente poderia ainda avançar e o que a gente tem visto uma série de retrocessos, né, pensando aí, né, nesse campo da violência de gênero. E aí passar para... Boa noite. Sou Viviane, eu estou fazendo curso aqui na FESP de graduação, estou no segundo semestre, e eu fiquei super interessada, Isabel, no seu trabalho com os homens. Então, eu queria que você pudesse dividir um pouco com a gente, assim, como que é feito esse trabalho, quais são os principais desafios que vocês têm com esses homens, se eles estão voluntários para participar disso ou se é obrigado, quais são os insights e se você já tem alguns resultados palpáveis assim, para dividir com a gente de como que essa diferença nesse trabalho você está sentindo. Você estava falando, Karina, no começo, que a saúde pública é uma das principais portas para detectar a violência, né, com as mulheres. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os motivos, né, porque nos meus estudos, o que mais surge é que as mulheres elas não se sentem acolhidas no serviço de saúde, né, então elas estão ali como parente, filho e tal, mas nunca são abordadas. E já ela consentiu o atendimento dela, ela já vai ter uma facilidade maior. Né? Queria que você comentasse um pouco se tem a ver com o atendimento, se tem a ver qual foi o motivo principal para fazer essa recomendação E uma outra dúvida também que você comentasse, você está sabendo que a violência ela é um problema interdisciplinar, né? Ela interpassa várias setores da sociedade. E quando a gente olha para o enfrentamento da violência na vida pública, a gente tem que lidar com a assistência social, com a saúde pública, com a segurança pública. Como que você enxerga a saída para esse enfrentamento, né, um sistema que não se comunica? Os dados não se comunicam, a mulher ela acaba se perdendo dentro desse sistema, porque uma vai manda do outro, você enxerga alguma saída? Vai ter um nome? Jaqueline. E aí, então, acho que a última pergunta da Maria. Eu diria, Isabela, que os profissionais e as profissionais de saúde não é que não tem uma pessoa LGBTQIA+, com suas peculiaridades, ou mulheres com suas peculiaridades, não é só isso. Elas não veem a diferença entre uma mulher de uma pessoa rica que pode se tratar e que pode faltar no seu trabalho, que pode variar de profissão, um coletor de lixo com a Renata disse. Quando eu falei da questão do trabalho, não é falar a questão do trabalho, mas é pensar na questão do trabalho. O tempo todo, porque isso permeia as nossas vidas. O trabalho que existe no mundo é dominado pelo capital. Portanto, nós não temos nenhuma ingerência enquanto trabalhadores. Então, acho que é isso que precisa agora chamando para os entender. A outra coisa é que eu tenho um pouco de medo quando se fala das mulheres que se expressam no lugar dos homens fazer diferença. Será que nós temos? Eu não tenho dúvida de que se a presidente dos Estados Unidos for mulher, a política será a mesma. Porque existe um sistema que é maior do que qualquer. Eu não estou minimizando as questões que vocês colocaram aqui. Eu levo muito em conta. Agora, eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Assim. E acho que assim como os movimentos feministas, os movimentos das mulheres, movimentos das chamadas minorias, elas muitas vezes desconhecem a questão de classe. Eu digo que os sindicalistas também muitas vezes desconhecem essas outras questões. As pessoas são pessoas inseridas no mundo, no seu contexto. Então é isso que eu acho que tem que ser levado em conta. Em relação ao seu trabalho de análise dos homens que oprimem as mulheres, eu tenho uma colega que está fazendo uma tese de doutorado agora, que é analisar supostos chefes, aqueles chefes supostamente assediadores. São tão assediados quanto. Não estou dizendo que os homens não são assediados. Você falou dessa coisa do homem de massacrar. O homem é massacrado em todos os lugares.
E chega no momento onde ele tem as quatro paredes que protegem dos outros olhares. Né? A gente tem que pensar sempre isso. E também pensar, se os homens morrem mais na rua, o que eles estão fazendo na rua? A gente vai ver muita gente trabalhando no todo do trabalho. Se expõe de uma forma diferente, é uma coisa que não Que desafio. Acho que pensando nesse último comentário da Maria, também essa questão, né, pensar o trabalho, né, que além dessa coisa mais que você traz agora de estão morrendo na rua, por que estão morrendo na rua, estão morrendo no trabalho, a questão de, por exemplo, nos acidentes de trânsito, quem morre mais? Motociclistas. Muitos dos pais estão fazendo entrega. Eles ficaram famosos só. Hã? Eles só ficaram famosos, depois morrem. Então, acho que tem questões realmente muito sérias para pensar nessa interface também, para esse olhar para o trabalho. Né? Só para não me alongar muito, porque eu acho que tem pouco tempo, né? Não. Acho que trazer essa coisa dos grupos reflexivos, né? A pergunta dela é muito legal, né? E para ficar um pouco mais concreto, que eu estou dizendo, né? Como propósito, o que são esses grupos reflexivos, né? A linha Maria da Penha prevê um encaminhamento para centros de reeducação e reabilitação para agressores, que não é a nomenclatura que a gente usa no serviço na maioria das vezes, porque a gente não gosta. A gente acha que não é bem isso que a gente está propondo. Vai muito mais numa vibe socioeducativa, e aí a palavra reflexão é muito importante, junto a ela a palavra responsabilização, para aquele cara reconhecer a violência e se responsabilizar por ela, e para além disso, poder se responsabilizar por outra postura diante do mundo, né? Tem também essa dimensão da responsabilidade por fazer de outra forma, né? E aí o que acontece? Por algum tempo, as juízes tiveram uma criatividade um pouco ali de trabalhar com uma suspensão condicional do processo se esse cara topava participar de um espaço como esse. Isso foi afastado. Isso não é uma coisa que... A Gabriela começou isso, né? A Gabriela? Eu não sei. Não, acho que era bem anterior a Gabriela. Mas era uma coisa que talvez não fosse ideal para a aplicação, né? E hoje em dia a gente tem mais encaminhamento reflexivo como uma pena, uma alternativa penal, né? O que é muito interessante, né? Porque de fato pensa esse olhar ressocializador da pena, não só uma pena que seja um castigo, né? Embora eles venham para o grupo de castigo. E, para além disso, pensar também o grupo reflexivo como algo que acompanha as medidas que são feitas quando essa mulher procura e faz uma denúncia, né? E aí esse cara chega no coletivo, eu falo disso na minha dissertação de mestrado, que chama Homem é Homem, narrativas sobre gênero e violência em grupos reflexivos, acho que é isso, sobre como esse sujeito chega muito resistente a esse espaço, na maioria das vezes, não reconhecendo que o que fez foi violência, muitas das vezes a culpa é da mulher, né? Ela armou para mim, ou ela veio para cima de mim, eu só segurei, ou ela falou que o homem assim, mas ela só estava cigarro, enfim, né? Menorizando o que fizeram, e aí você tem todo um trabalho no qual esse homem vai ter que observar de novo esses episódios, essas relações, esses conflitos, e passar a reconhecer o que é violência, porque acho que foi muito bom esse contexto que a Karina nos trouxe. A compreensão sobre o que é violência, ela não está dada. Ela nem é reconhecida como problema social para algumas pessoas, né? O que é violência para alguns é espancar. Não é violência psicológica, não é verbal, não é patrimonial. E às vezes, se você espanta, mas tem porquê, né? Eu estou corrigindo essa pessoa, tá tudo bem. Não estou falando que tá tudo bem, estou falando um argumento que as pessoas usam, tá? Isso fica claro. Então, é muito interessante pensar como não está dado o que é violência. Não há um reconhecimento social, e cada dia mais eu tenho pensado que a gente precisa fazer essa conversa muito, muito antes. Na escola, o que é violência? Todas as formas, né? Mas ela fez não sei o quê, aí eu fui lá e quebrei o celular dela. Eu não acho que as mulheres não cometem violências ou não possam se envolver em relações violentas e serem também foco de conflito, serem também autoras nessas situações. A questão é que os homens têm ferramentas
muito mais letais que as mulheres e muito mais perigosas. E a gente tem que olhar para isso, não menorizando a ideia de, no fim do dia, a gente quer que as pessoas vivam relações boas, né? Que ninguém se violente, né? Então, tem todo esse trabalho desse cara perceber com a gente o que é violência, o que é um trabalho de semanas e semanas. Esses caras com, no mínimo, 16 encontros com a gente, toda segunda-feira, 2 horas, são facilitados por uma dupla de facilitadores de uma equipe multidisciplinar. E cada semana é um tema. Então, a gente fala de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, o que é essa lei que eles odeiam, que acham que né, tudo deu errado depois da Maria da Penha. Mostramos a historicidade da Lei Maria da Penha, porque ela existe, porque o Brasil foi denunciado internacionalmente por omissão, né? Então, criamos um contexto que eles também reconhecerem socialmente, né, os números e a gravidade do problema e o que há dentro da lei. Olha, esse espaço que vocês estão aqui é bom. E eles vão percebendo. Ao longo do grupo, a gente tem um dado, que eu acho que é um dado muito interessante, que esses caras querem ficar, muitas vezes. Então, acaba o momento que eles teriam uma obrigatoriedade de falar, posso ficar mais um pouco? Ou posso voltar às vezes? E tem cara que ficou com a gente 2 anos. Na pandemia, teve cara que ficou 2 anos com a gente. Porque quis. Isso é muito significativo, né? E a gente vai falar de paternidade, vai falar de família, vai falar de amor, vai falar de relacionamentos, vai falar de trabalho, vai falar de educação, infância, saúde mental, saúde de maneira geral, porque a gente sabe, né? Eles morrem mais também por questões de doenças, né? De não cuidar da saúde. Então, a gente vai acabar incidindo em várias questões que vão estar relacionadas à violência de gênero, masculinidades, e que a gente também vai chamar de um trabalho com uma tríade da violência, né? Que foi o que eu nomeei aqui, que é a partir de um autor que chama Michael Kaufman, que é um canadense, que é essa ideia de que os homens, como é que as violências entre as mulheres, como é que a violência entre homens. Muito bom. E como é que a violência contra si mesmos. Então, a gente vai ter, acho que também uma perspectiva integralizadora para pensar essas questões, né? Eu acho que é muito um paralelo com a de família e comunidade. Esse sujeito tem inserido em várias tramas, né? E a gente tem que olhar como ele é multifacetado ali, né? E fortalecer ele para fortalecer outras pessoas e multiplicar esse olhar por aí, né? E é o que eles fazem. Saem do coletivo e falam, hoje eu fiz isso. Hoje eu comecei, troquei uma ideia com um serviço sobre isso, né? Vão narrar para a gente também situações em que eles multiplicaram uma ideia, uma postura não violenta, né? Ou onde eles conseguiram responder a uma situação de conflito que não vai deixar de existir, sem ter que usar a violência como principal ferramenta. Então, tem um homem do grupo que, um tempo atrás, virou uma máxima dele, uma tirada dele, o poder de sair fora. Então, em brigas com a mulher, em briga na rua, trânsito, alguém, ele fala, não, eu só respirei, fui dar uma volta, depois eu voltei, não tive que ir ali reativo, ser homem mesmo e dar a última palavra, entendeu? Isso não é uma coisa que é fácil para os homens, né? Eles não foram ensinados a... Né? A mulher foi ensinada a segura aí, não vai para cima. Fica calma, que está passando por isso, por aquilo, né? Você tem que cuidar de todo mundo, né? Os homens não foram ensinados. Então, olha que coisa, né? Esse repertório mesmo, que parece básico, não é básico. Falei pra caramba, desculpa. Obrigada. Eu vou começar respondendo um pouco uma certa provocação, vou chamar assim, nem foi provocação, mas uma reflexão, eu acho que a Maria traz, que é uma reflexão do campo da política, né? E me colocando aqui como uma marxista, inicialmente. Então, eu começo na política nesse lugar de reconhecer, eu não tenho dúvida, o capital como esse espaço, que é um espaço completamente desagregador, completamente hierárquico, né, das desigualdades, das pouquíssimas possibilidades para alguns e infinitas para outros, e isso é determinante no mundo do trabalho ou em qualquer outra situação, né, como a gente já colocou aqui. Mas eu uso também um referencial, que é um referencial da Eliette Safioti. A Safioti, ela traz uma teoria que ela chama de teoria do nó. A teoria do nó diz que tem 3 grandes campos, sabe, Maria, assim, que são sem eles. Se a gente não interferir nessas questões, a gente não terá uma sociedade possível, né?
que é a questão da classe social, ou seja, a questão do capital, a questão desse diferencial, né? E aí que aqui me coloco como uma marxista para dizer isso, eu acho que essa é a questão, uma das fundamentais, a questão de gênero e a questão de raça. Ela chama a teoria do nó essas três grandes questões. Então, o que quer dizer com isso? Que a sexualidade não é importante? Que ser uma nordestina em São Paulo não é importante? E que não há diferença na escuta, inclusive, daquilo que a gente fala, quando a gente está falando em algumas determinadas situações, mesmo sendo eu uma mulher branca e médica, não pensem que a escuta é tranquila, porque não é. Mas essa não é uma questão do tamanho que é a raça. Né? Essa não é uma questão do tamanho que é classe social. E não é uma questão do tamanho que é gênero. Porque as questões, por exemplo, da sexualidade, elas entram na questão de gênero, naquilo que depois ela chama da teoria do nó frouxo, ou seja, outras questões vão se colocando aí. Mas não vai adiantar, eu estou muito segura disso. Não adianta você resolver suas questões de gênero, esses diferenciais, não adianta vocês fazer só a questão. Mas enquanto você não articula, ela diz que não é uma coisa complementar, ou seja, você resolve raça, você acaba com o racismo, acaba com a diferença, né, como se isso existisse. Não são etapas, mas elas estão, por isso que é o nó, elas estão tão intrinsecamente ligadas que se você melhora a condição de classe social, de recurso financeiro, todas as coisas dessa desigualdade, você mexe em tudo. Haja visto o Bolsa Família, gente. O Bolsa Família foi uma das coisas que mais tirou mulheres de situação de violência, da situação de violência. Porque você dá a ela uma possibilidade de não ser dependente, porque a questão financeira está ali. Mas a gente também tem mulheres cheias de dinheiro que não dependem, que apoiam dos seus maridos. Né? A questão de raça ela é fundamental. Você pode ter uma pessoa negra com muita grana e que ela continuará a ter questões de racismo, se a gente não enfrentar. Então, o que eu falo, eu acho que essa teoria do nó, para mim, ela faz muito sentido. Quer dizer, esses são três pilares que não vai adiantar você mexer num sozinho. Você tem que mexer nas três coisas e por dentro dele, com todas as outras questões. Então, tudo que na sexualidade se aproxima do gênero feminino, desculpa usar essa palavra, vai ter mais dificuldade. Então, a gente vai ter mulheres trans que não têm muita dificuldade aqui, só em 22 que entrou nisso. Então, só para trazer que quando a gente discute gênero, a gente não está com pauta identitária, né? A gente está com uma pauta política social, né? De desconstrução dessas, você chamou determinantes sociais da desigualdade, acho que você que falou isso, né? Não sei. Enfim, alguém que vocês marcadores sociais da diferença, que é o que tem se utilizado muito mais hoje. Eu acho muito bacana isso, entendeu? Então, são coisas que se a gente não enfrenta tudo, mas o tudo tem três grandes questões. Então, eu queria trazer isso, também tentar responder aí a Jaqueline, quando ela diz, quando eu digo, Jaqueline, que o lugar que mais chegam casos de violência contra a mulher são os serviços de saúde, em especial os serviços de atenção primária, eu não disse que esses são os lugares que melhor atendem, mas são onde os serviços, ao contrário. Eu disse que se nesses serviços a gente mantém a invisibilidade, ou escuta aquilo, encaminha, é muito comum colegas meus, médicos, que atendem aquelas mulheres, e aí ela diz assim, estou vivendo uma situação X, estou muito triste por conta disso, não é nem uma violência psicológica. Se aquela pessoa não estiver sensibilizada, aquilo vai passar batido. Isso são estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que demonstram essa prevalência. Vocês vão ter acesso ao material, vocês vão ver que tem um dos slides, uma pesquisa multicêntrica, que fala de vários países diferentes. Então, isso não acontece só. A vinculação da violência com a pobreza, em que pese que, claro, que é muito pior quando relacionada à pobreza, não é um determinante. A Silvia me pediu para falar e eu comecei a responder, a Jaqueline me perdoe, Silvia. A gente, na saúde coletiva, tem abordado muito a interseccionalidade, que eu tinha falado. Eu não tinha. Não, muito bom. A Silvia é uma companheira de muitos anos no campo da saúde coletiva, trabalhadora do Instituto de Saúde, pessoa que fez muitas publicações extremamente importantes. Eu acho que é uma honra ter você aqui, viu, Silvia, com a gente, muito bacana. Mas a gente
conversou um pouco da interseccionalidade mais atrás, porque eu acho que é o que a gente traz de mais moderno, que é um pouco mais ampliado do que a teoria do nó. Mas o que eu gosto da teoria do nó é esse referencial, que é um referencial que não desgruda, sabe? A questão do capital, as questões de classe social, de gênero e de raça e etnia. Mas, enfim, então, por isso que é tão importante que, quando você pergunta como é que você vê isso, eu acho que as pessoas têm que estar sensibilizadas, senão elas vão fazer de conta que não estão vendo, que é o que acontece. Eu não sei para quem eu estava contando, se eu já falei isso aqui hoje, acho que não, mas me chamou muita atenção, eu sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e a gente fazia um internato de violência contra a mulher, um dos assuntos que os alunos podiam escolher. E a gente fazia essa discussão, e eu tive algumas alunas que passavam na saúde coletiva e passavam na atenção primária. E elas fizeram essa discussão com a gente, que são discussões como a Isabela estava trazendo aqui, que faz com os homens em relação às masculinidades, ou seja, como é que eu reconheço que essa é uma situação de violência? Como é que eu vou saber que chamar você de feia, afastar você das pessoas que estão ali, desqualificar você, quebrar o seu porta-retrato preferido, chutar o seu bichinho de estimação, essas são ações violentas. Então, eu tenho que reconhecer isso para entender que aquele adoecimento daquela mulher pode estar diretamente relacionado com aquilo. Então, o que eu acho que todos os profissionais tinham que ter uma sensibilização era para isso, para reconhecer. Parecido com o que a gente falou aqui, e tem que estar interligado. Essa minha aluna, ela falou assim, professora, a gente estava numa outra aula, numa outra atividade da atenção primária, para colocação de DIU na mulher. E nessa colocação de DIU, eles tinham que fazer um questionário para colocar DIU, dos ginecologistas. Foi lá fazendo, e uma das perguntas era se ela era casada. Então, as meninas, essa dupla perguntou, você é casada? Ela respondeu assim, eu sou casada, mas a gente briga muito. E ela me falou, professora, se eu não tivesse feito a discussão da violência, então o que eu tenho a ver com isso? É casada, eu pergunto, né? E na hora que elas escutaram isso, elas não briga muito como. E elas foram abrindo essa discussão. E aí elas viram que tinha uma situação de violência, na verdade, no final, conseguiram fazer uma relação contábil com o pessoal do Núcleo de Prevenção à Violência. Esse pessoal fez uma articulação, mas enfim, no final a história era, ela estava ali para colocar o DIU, porque o marido liberou para ela colocar o DIU, mas ela estava em cárcere privado pós um parto. Era uma mulher que vivia num cárcere privado. E eles tiveram que fazer todo um subterfúgio, não eram as alunas que reconheceram isso, elas só reconheceram. Foi na UBS, inclusive aqui no centro de São Paulo. Eles chamaram para dizer que o exame que o bebê fez estava errado, foram trabalhando com essa mulher até tirar ela dessa situação. Então, quem vai lidar com isso nem é, às vezes, o profissional do atendimento direto, mas é nessa rede de reconhecimento as pessoas que vão lidar com isso. Agora, é fácil fazer isso? De forma alguma. É muito complexo, é muito difícil, ainda mais quando você vai articular com as ações de segurança pública. Por isso é tão interessante essa trajetória que a Isabela traz aqui para a gente, né, de vir desse lugar, da assistência social e de todas as outras coisas. É super complexo. Eu queria dizer que as médicas, as meninas que você forma sem escudo, tiveram essa sensibilidade. Talvez os médicos reagissem um pouquinho diferente, eu vou explicar. Quem viu os médicos fazendo a xoxotinha assim em público hoje, a advogada feminista foi condenada a pagar a indenização para eles. Por quê? Existe o machismo na formação do profissional, homem, chamado médico, homem médico, que ele reage diferente. Porque se ele se reconhece, quando ele toma conhecimento do que é uma violência, que não é só enviar a vaga dentro da motivo, muitas vezes ele se reconhece. Então ele passa a negar. E aí é como se fosse uma barreira dele, pessoal, em função da cultura machista na qual ele foi criado. Coitado, é outra vida, tem que ir para o projeto da coleguinha. Então, assim, eles têm dificuldade enquanto homens de enfrentar as situações de violência com mulheres. Ficam desarmados, ficam constrangidos. E quem está falando aqui tem quase 50 anos de serviço. Tá? Já observei milhões de coisas, fui chefe de unidade, fui enfermeira de saúde da família, e a violência sempre existiu, você sabe, né? Então, sempre foi no postinho, apareceu alguma situação que se colocava ou não como violência, podia não se colocar imediatamente, mas
gente está pescando. Então, eu vi muitos médicos constrangidos, era isso que eu queria reforçar. E tem que trabalhar o homem médico também um pouquinho a questão dele. Ele, como profissional, vai cuidar de mulheres também. E até a gente mesmo, né? Você trouxe isso, concordo totalmente com a Silvia, que os homens têm um referencial. Acho que a Isabel trouxe muito isso aqui, né? Que é difícil ser desconstruído e se ver nesse lugar, né, do agressor, porque a gente se reconhece, ele se reconhece, mas a gente também se reconhece. Na pesquisa que eu fiz com os profissionais de saúde, a gente comunitário reconhecia a violência, especialmente auxiliar de enfermagem também. Enfermeira, alguma coisa. Quando chegava em gerente, o gerente não via, e as médicas, eu vou usar assim, porque eram mulheres, elas não reconheciam a violência como uma questão de gênero, mas como uma questão social, de classe social. Porque desse jeito, aquilo que eu vivencio não é violência. Então, quando qualquer um de nós, seja homens ou mulheres, a gente se coloca para entender aquilo que eu estou fazendo é violência, ou aquilo que eu estou vivendo é violência, é muito difícil, né? E para finalizar, só quero responder aqui a pergunta da Renata. A gente acabou de construir, fomos até numa conversa com alguns, eu vou dizer, o candidato majoritário, só um que nos recebeu, um grupo de feministas que se reuniu e escreveu algumas das questões que a gente entende que o pleito, seja de prefeito, ou seja o pleito das vereanças, ou do que quer que seja, a Flávia estava nesse grupo com a gente, o que é que a gente entende que é fundamental, que qualquer pessoa que se candidate se comprometa. Então, a gente só vota, não precisa ser, não tem a ver exatamente só com o partido, mas com aquelas pessoas que se comprometem a isso. Primeiro, olhar as mulheres do ponto de vista da sua saúde integral, e não só nessa coisa, porque isso só chega a me dar arrepio quando fala de binômio, não sei o quê. Não só com a saúde sexual e reprodutiva, mas com direitos sexuais e reprodutivos que se colocam de diversas formas, inclusive da decisão da não gestação, ou enfim, de algumas escolhas, né, da sua sexualidade, do enfrentamento à questão da violência contra a mulher, do enfrentamento à morte materna, que foi um dos indicadores que nós não tivemos mudança. O incremento do SUS fez mudanças importantíssimas em relação à diminuição de mortalidade infantil. Isso tem no material que eu deixei para vocês também. Aumento de expectativa de vida, várias coisas que a gente viu acontecer, mas a morte materna variou. Ela aumenta na H1N1, aí volta para aquele patamar. Impressionante quando você vê epidemiologicamente esses dados. Aumenta na Covid, porque o Brasil, de cada 10 mulheres que morreram por Covid-19 na gestação, no mundo, 8 morreram no Brasil. Então, tem alguma coisa errada, né? Naquele momento de enfrentamento, e a gente sabe exatamente qual era a coisa errada. Então, essas foram as questões, e também a questão da questão do ponto previsto em lei. Isso está entre as questões que a gente colocou nesse documento que eu posso compartilhar com vocês. Também a gente discutiu com Boulos e com vários candidatos a vereadores, os outros candidatos a prefeito até aqui não se interessaram. Mas se interessarem, a gente vai lá ver se existe esse compromisso também. Espero ter respondido. Gente, então acho que é isso, né? Nosso teto era 7h30. Então, quero agradecer muito. Deixo aqui o convite, né, para quem quiser entrar no grupo do Instituto Walter Bezerra, ao QR Code ali atrás, na mesa, para seguir acompanhando. Então, em outubro, a gente vai ter um novo encontro, a gente vai passar pelas redes sociais a temática, que ainda está em definição. E quero agradecer muito, 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 Isa e Karina. Fiquei muito